Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma, sempre com episódios que falam muito sobre o cuidado com a gente mesmo, com o autocuidado. E o assunto de hoje é muito bom. A gente vai falar sobre saúde cognitiva. Como é que a gente pode estar mais atento com a nossa vida de todo dia? Jovens que precisam estudar para passar num concurso, estudar para a vida de sempre, e também a geração 50 a mais, já no mercado de trabalho, lutando ali com os desafios, com as rotinas de todos os dias. Como é que a atenção precisa ser trabalhada? O que escapa? Pensamentos, lembranças que já não funcionam como antes? Isso tudo é relacionado com a saúde cognitiva. Para falar sobre isso, temos uma craque nessa questão. Uma médica nutróloga que sabe muito, já esteve aqui conosco e é sempre uma alegria recebê-la, a doutora Marcela Garcês, médica nutróloga. Que alegria, doutora, de revê-la. Bem-vinda. Sempre um prazer, uma alegria estar aqui, Fernando. Você é um amigo querido, enfim. Estamos aqui para falar de neuronutrição e esse é um assunto extremamente importante porque as pessoas hoje em dia vivem mais, estão atribuladas no mercado de trabalho e muitas vezes sem ter atenção ao longo da vida com aquilo que comem, porque comem na correria do dia a dia e nós sabemos que o sistema nervoso, não só na sua função estrutural, neurológica, mas também no quesito, no que diz respeito à saúde mental, ao funcionamento desse sistema nervoso, que são as questões ligadas a alterações emocionais também, sofre impacto de um hábito alimentar, que faz parte de um estilo de vida não tão saudável. Então, hoje em dia, como as pessoas vivem mais, ou mesmo os jovens têm muitas atividades, tanto cerebrais como emocionais ao longo dos dias, ter uma nutrição focada no que a gente chama de neuronutrientes é muito importante. Neuronutrientes, vamos falar muito sobre isso. Eu queria que a doutora me explicasse a relação dos neuronutrientes com a nossa saúde cognitiva. Primeiro, vamos definir a saúde cognitiva, né? Que é esse lembrar, essa atenção tão necessária para a gente funcionar, né? Exatamente. A cognição é a capacidade da pessoa de processar os pensamentos, as memórias e utilizar o sistema nervoso para justamente as atividades intelectuais e não só as atividades diárias, intelectuais, laborais, de estudo, etc., mas também o processamento dessas informações, a memorização dessas informações, que é importantíssimo. E a gente sabe que não só com o envelhecimento a pessoa pode ter alguns lapsos de memória, quer dizer, ter impactos na cognição, ela não é mais comum, obviamente, até relativamente fisiológica com o envelhecimento tardio, mas ela pode acontecer em pessoas jovens, Sim. que estão desatentas ou tendo hábitos de sono e uma alimentação muito fora do que seria o ideal. Então, é possível acontecer ou sobrecarga de atividades, a pessoa estressada, com estresse físico e mental, sobrecarga de estudos, trabalho, etc. Em tudo a gente vai ver que a base é a nutrição, a necessidade ou não de uma suplementação, né, doutora? Porque também a vida moderna nos dá alguns privilégios. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente tinha que guardar números de telefone na cabeça, né? Hoje eu não sei nenhum de cor, nenhum. Talvez o meu, né? A doutora sabia muitos números lá de Curitiba, Certeza, né? exatamente. Lembra de algum? Você sabe que não me lembro nem do número da minha casa. Tem gente que lembra, né? Eu não me lembro o número da minha casa que a gente discava lá no telefone. Porque não precisa. Porque E o que não precisa, a mais mente descarta. O descarta cérebro aquilo descarta. que não há necessidade de ser utilizado, apesar de que existem várias situações da nossa memória tardia, lá da primeira infância, que a gente lembra. Mas aquilo que a gente usa todos os dias, você sabe que há uma interpretação equivocada com relação ao uso do cérebro, que a gente usaria apenas 10% do cérebro. Imagina, a gente usa todos os neurônios, usa o cérebro na sua capacidade máxima,
E ainda é impactado por várias questões, como o estresse oxidativo. O estresse, por si só, já faz impacto, faz liberação de radicais livres que são extremamente danosos para o bom funcionamento do cérebro. Porque eu digo, a questão do sistema nervoso, nós temos a questão estrutural, que tem impactos em funções neurológicas, quer dizer, as estruturas do cérebro têm que estar preservadas, e as estruturas cerebrais precisam de nutrientes específicos, as estruturas, para manter o sistema nervoso saudável. E depois nós temos a outra questão, que é o funcionamento do cérebro, a informação que passa através de neurotransmissores, que são sintetizados a partir de aminoácidos, de proteínas. Esses nutrientes que fazem a síntese de neurotransmissores, as vitaminas do complexo B, por exemplo, são essenciais para a síntese de neurotransmissores. E esses nutrientes entraram pela boca e passaram pelo intestino, que preferencialmente deve estar equilibrado e ter um equilíbrio no que diz respeito a estresse oxidativo. Quer dizer, o estresse oxidativo é algo que vai acontecer, a gente já falou disso numa outra oportunidade. Ele acontece em 100% das pessoas e é uma reação bioquímica do nosso organismo necessária. Porém, o estresse oxidativo em excesso, com a falta de produção de enzimas que têm capacidade de neutralizar os radicais livres produzidos pelo estresse oxidativo, isso causa um desequilíbrio, com inúmeros impactos à saúde, inclusive aumento da velocidade no declínio cognitivo, que pode acontecer no meio da vida. Agora, o estresse oxidativo, ele é inevitável. As primaveras vão trazendo, até atividade física também vai exatamente, proporcionar é uma situação de estresse oxidativo controlada. Estamos sujeitos ao estresse oxidativo, mas podemos reagir. Faz parte da nossa vida. Podemos e devemos reagir com os nutrientes que a gente vai falar, com os nutrientes, vai exaltar. Exatamente, né? Com os nutrientes, os neuronutrientes têm capacidade de proteger os neurônios dos impactos do estresse oxidativo. Muito bem. Vamos falar deles? Vamos falar magnésio. Deles. Eu sou fã do magnésio. Magnésio é um mineral essencial para centenas de reações bioquímicas no nosso corpo, mas o magnésio, especificamente, ele é extremamente importante, não só para a síntese de neurotransmissores, e ele é um mineral importantíssimo para estruturas bioquímicas que mantêm memória no nosso corpo. O magnésio é essencial para desencadear o sono, é um dos neuronutrientes que impacta a qualidade de sono, e o magnésio também é importante para a pessoa acordar e ter disposição. Então, o magnésio é um dos neuronutrientes essenciais que a gente tem que garantir um aporte diário através da dieta, e se não garantir, pelo menos, eventualmente ter alguma outra fonte suplementar para as pessoas em situação de maior exposição a estresse, de maior sobrecarga neurológica. Que é o que a gente falou no início, jovens estudando para concursos, vestibulares, provas, ao mesmo tempo que é uma geração 50 a mais, ali no mercado de trabalho, com a pressão de sempre, magnésio é algo que abençoado. A pessoa tem que ter atenção às fontes alimentares de magnésio, e se não estiver ingerindo, existem produtos que trazem uma suplementação de magnésio numa quantidade dentro da quantidade recomendada de ingesta, ou que faz com que seja um suplemento seguro para a pessoa garantir a quantidade de magnésio ao dia. Ele é essencial para o bom funcionamento cerebral, para outras várias funções bioquímicas do nosso corpo, metabolismo ósseo, questão de funcionamento muscular, mas no caso quando a gente fala em neuronutrientes, certamente o magnésio é um que sempre está incluído. Nessa prateleira, o ácido fólico está ali do lado ou ele está na hierarquia? O ácido fólico é uma vitamina do complexo B. O ácido fólico, o folato, ele junto com as vitaminas todas do complexo B e algumas especificamente, como ácido fólico e vitamina B12, tem impacto direto na questão da função cerebral. Inclusive, tanto o ácido fólico como a vitamina B12, eles estão alinhados com a síntese de homocisteína, que é um marcador inflamatório que pode trazer impacto
muito grande com relação ao declínio cognitivo, acelerar a degradação da qualidade da cognição da pessoa. É aí que está o quarteto, o chamado quarteto cognitivo? O quarteto cognitivo, nós temos outros nutrientes, por exemplo, temos o cérebro, ele é constituído de gordura, na sua maior parte. E um tipo de ácido graxo que compõe o cérebro são os ácidos graxos do tipo ômega 3. Dentre os ácidos graxos do tipo ômega 3, o que maior estrutura e maior importância tem para manter a estrutura do cérebro é o DHA, que é o ácido docosahexaenoico. Ele é extremamente importante para manter fluidez entre as membranas, para a gente ter uma comunicação entre os neurônios. Então, quando a gente fala em nutrientes, em neuronutrientes, o macronutriente mais importante são os ácidos graxos do tipo ômega 3, que é um macronutriente, porque é uma gordura. E o DHA é um tipo de ácido graxo do tipo ômega 3 que dificilmente a gente tem na dieta ocidental aporte necessário para manter adequado a nossas fontes de ômega 3, particularmente o DHA, porque as fontes são peixes de água fria, algumas sementes, algumas vegetais verdes escuros e algumas algas. É pouca coisa. Age com a colina? Age junto com a colina e com a fosfatidilcerina que faz... São várias duplas, trios, quartetos? São trios, quartetos. Então, a colina é um precursor de uma molécula chamada acetilcolina, que é importantíssimo para a produção de energia e para o funcionamento cerebral. Nós precisamos de colina, inclusive na ácidos graxos do tipo ômega 3, como o DHA. E a colina são essenciais para a gestante que está formando um bebê e quer que esse bebê tenha uma boa estrutura e uma boa função cerebral. Então, você veja bem que os neuronutrientes são importantes não só na vida adulta e na vida adulta tardia, quer dizer, no período de declínio cognitivo, mas os neuronutrientes são essenciais para a mãe que está gestando formar um sistema nervoso adequado no bebê que ela está... Impressionante. Impressionante. São muitos nomes, são muitas siglas, palavras que às vezes parecem complicadas, mas o funcionamento disso tudo na nossa vida de todo dia, isso sim é fácil de entender. Queria só explicar também um pouco a mielina, que envolve também... É uma camada de proteção muito importante. Exatamente. A bainha de mielina é composta de fosfolipídios. As membranas dos neurônios são compostas de fosfolipídios. E para isso nós precisamos de fosfatidilcerina, que é o que traz fluidez. Inclusive a fosfatidilcerina é um neuronutriente que é reconhecido pelo FDA que níveis baixos de fosfatidilcolina são um dos indicadores de tendência a risco de demência. Interessantíssimo, né? Então, ter bons níveis de fosfatidilcerina... Porque a mielina, quando ela está em formação, é quando o bebê está com aquela falta de coordenação ali, tromba, não sabe muito bem concatenar os gestos, né? Isso vai acontecer de novo na velhice, quando também você vai perdendo essa bainha de mielina. E existem... e ao longo da vida existem situações e hábitos de vida, quer dizer, de estilo de vida, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, o sedentarismo total e o estresse oxidativo em excesso pode ir reduzindo, e alguns medicamentos também, infelizmente, reduzindo essa bainha de mielina, que é essa camada protetora dos neurônios, e aí a gente tem uma disfunção desses neurônios, a passagem de informação entre esses neurônios. E a outra questão é que o cérebro vai também perdendo volume. Então, nós temos que garantir gorduras boas no hábito alimentar. E se não tivermos fontes de ácidos graxos do tipo ômega 3 para pessoas em declínio cognitivo e algumas outras janelas de oportunidade ao longo da vida, como é o caso da gestação, que há indicação de suplementação de DHA mesmo com aporte, independente do aporte, no envelhecimento nessas pessoas 50 mais, 60 mais, nós temos que
que ter aporte de DHA. Até preventivamente. Até preventivamente. Tudo isso que a gente está falando, como eu disse, tem ligação direta com a vida nossa de sempre. E a gente tem uma reportagem que a gente mostra um pouco disso, como é que as pessoas lidam com esses lapsos que estão relacionados à nossa saúde cognitiva. Vamos ver a reportagem, depois a gente volta a conversar aqui, doutora. Estresse é parte da vida sempre, né? É muito difícil, né, com a rotina que a gente leva, com, né, profissão e tudo mais, a gente está 100% relaxado o tempo todo. E quando eu estou muito estressado, é muito tema na cabeça, muitas abas abertas, então é mais complicado conseguir focar e ter, né, atenção naquilo que deveria ter naquele momento certinho. Eu faço terapia uma vez por semana, análise já tem mais de 5 anos que eu estou lá. E no dia a dia eu tento de vez em quando parar, respirar um pouco, voltar. Tento me controlar aí durante o trabalho, de ficar 1 hora, 1 hora e meia trabalhando, me concentrando e com algumas pausas no meio para poder respirar e poder espairecer um pouco. Minha saúde mental, eu cuido análise, aí é muita análise, acho que, e também sempre acho que ter bons relacionamentos, poder circular, trabalhar, mas poder fazer outras coisas. Eu faço comida que me desestressa, que é uma coisa que eu adoro, então eu faço coisas que eu gosto. Ficar com as minhas filhas, sair, fazer o que eu quiser, é o que me ajuda na saúde mental. Mas está piorando cada vez mais ansiosa, mais estressada. E depois da pandemia, com tudo que a gente viveu e com tudo que aconteceu, a gente ficou pior, né? Eu respiro, né? Quando eu estou muito estressado, eu tento respirar, conto um pouco até 10 ali, acho que tento botar a cabeça no lugar para ter um eixo e também organizar a rotina, organizar com listinhas de to-dos, coisas do tipo, ajudam muito a poder, né, distrair menos. E é uma coisa que eu sempre tento ficar muito atenta, porque mesmo o fato de eu não precisar tomar remédio para depressão agora, eu tenho que cuidar para que ela não fique indo e vindo. Então, é tentar uma atividade física, é não me isolar em casa. Eu trabalho home office, então eu tenho que dar uma segurada. Às vezes tentar ir para o escritório para conversar com o pessoal, tentar me mexer de algum jeito para não ficar isolada e não cair naquilo que é tão fácil cair hoje em dia, assim, né? O estresse Estresse. está ligado totalmente a essas questões, porque estresse, o esquecimento, a irritabilidade, a falta de concentração. Um rapaz falou muitas abas abertas, né, muita atenção a todo tempo. Exatamente, Fernando. Na verdade, o estresse físico e estresse mental em excesso, como eu disse, o estresse vai acontecer com 100% das pessoas e ele faz parte de reações bioquímicas que protegem o nosso corpo de várias questões, inclusive o estresse é necessário para a renovação celular e nos manter. Pela própria sobrevivência. Para a própria sobrevivência. Então, assim, as pessoas dizem, não tem como não ter estresse. A pessoa vai ter estresse. O problema é o estresse em excesso. Situações estressoras físicas ou mentais em excesso. Então, por exemplo, para você combater o estresse oxidativo, você tem que ter um estilo de vida saudável. Disso nós temos alguns pilares. E esses pilares, e eles têm que estar alinhados, começam com um hábito alimentar saudável, e se o hábito alimentar saudável, equilibrado, variado, etc., não for a contento, nós temos a possibilidade de suplementar e tratar, às vezes tratar deficiências ou suplementar para garantir o mínimo do aporte necessário de determinados nutrientes. A pessoa tem que fazer atividade física e essa atividade física preferencialmente deve ser moderada, porque a atividade física em excesso também causa estresse oxidativo. Então, aqueles atletas de altíssimo rendimento e as pessoas que vivem para manter um corpo que é virtualmente impossível, isso não é saúde. Isso não é saúde. Saúde é atividade física moderada, mas a atividade física moderada, o que é moderado para mim, não é o que é moderado para você. A outra coisa é ter boa qualidade de sono, que está intimamente ligada às questões da memória. Ter bons relacionamentos, como uma moça falou aí, quer dizer, a questão dos bons relacionamentos. Fazer o que se gosta, Fazer uma o que gosta se de gosta, cozinhar, de fazer a coisa comida. da espiritualidade também é importante, fazer o que gosta, ter bons relacionamentos, tudo isso faz parte.
O importante é que esse episódio está mostrando de um jeito muito interessante que essa saúde cognitiva está ligada com o que a gente come, Muito. com as Então, eu nossas digo, escolhas. primeiro pilar, o primeiro degrau para você prevenir doenças crônicas e degenerativas é ter um hábito alimentar adequado. Muitas vezes a gente gostaria, eu como médica nutróloga, gostaria que todos tivéssemos um hábito alimentar adequado, com boas fontes de proteínas, de carboidratos bons, de proteínas magras, proteínas suficientes, porque sem proteínas você não faz neurotransmissores. Os neurotransmissores, serotonina, dopamina, todos eles endorfinas, e tal, eles são ácido gama-aminobutírico, que são as substâncias que trazem as informações entre os neurônios, elas são o que a gente chama de neuropeptídeos, são formados a partir de proteínas que entraram pela boca. Então, a pessoa tem que ter um bom aporte proteico, não é só para manter músculo, é para fazer também essas substâncias. Nós precisamos de ácidos graxos bons, como o ômega 3, para manter a estrutura que foi formada lá na gestação, lá no útero da mãe, enquanto a criança estava sendo formada. Se a mãe teve bom aporte de ácidos graxos ômega 3, ela certamente produziu um cérebro, formou um cérebro mais adequado. Mas ao longo da vida, esses ácidos graxos do tipo ômega 3 têm que ser consumidos, porque nós não temos capacidade de sintetizá-los. Não temos. E outra coisa, a vida corrida do tempo moderno, que a gente é contemporâneo, tem muito mais ofertas de calorias vazias do que Sim, proteínas. do que proteínas, do que Normalmente- ácidos graxos ômega Normalmente a 3. gente não vai conseguir ali Bater a encontrar. meta do consumo de Não vai. proteínas é realmente, infelizmente, é difícil. Não é fácil, por N motivos. E a idade vai passando e as pessoas vão cada vez consumindo menos proteínas também por N motivos. Primeiro, o custo. Segundo, a mastigação. Terceiro, a digestibilidade. É muito difícil uma pessoa sentar, digamos, numa churrascaria à noite, quando a pessoa já tem 60 a mais, e conseguir comer um volume de proteína animal, mesmo que magra, ou seja, proteína de qualquer forma, é mais indigesto. A pessoa não consegue comer um prato de feijão, por exemplo, à noite. É. Come no Mas, começo do dia. e é engraçado também que o cortisol elevado, ele vai exigir não exatamente um prato saudável. Não, exatamente. Quando Ele a pessoa vai- tem estresse, ela vai atrás daquilo que dá um conforto emocional, uma comida confortável. E isso normalmente remete sabores mais, que a gente chama de hiperpalatáveis, Acalentadores. acalentadores, que normalmente são os sabores adocicados, os carboidratos, primeiro que são fáceis de digerir e são aqueles que dão um conforto emocional. Como é que a gente pode entender alguns sinais de que esses nutrientes estão faltando na nossa alimentação de todo dia? Na verdade, a pessoa, quando está num ritmo de vida, numa sobrecarga de atividades, num ritmo de vida ou sobrecarga de atividades, tanto físicas quanto emocionais, ela tem que se observar se está se alimentando adequadamente. Normalmente não está. Se em todas as 3 grandes refeições, ou se ela faz 2 refeições ao dia, olhar no prato e ver quais são as fontes de macronutrientes, portanto, proteínas magras, carboidratos complexos, que são os vegetais, as folhas, as frutas, etc. Isso são carboidratos complexos. Os carboidratos farináceos para dar energia, e aí preferencialmente integrais, que são como o arroz, o milho, etc. E proteínas de origem vegetal, que são os feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilhas. A pessoa tem que ver. E uma gordura boa, ácidos graxos benéficos. E qual é a gordura boa que a gente não consome? Porque ácidos graxos do tipo ômega 6 também são necessários, mas a gente come em excesso, que estão nos óleos vegetais. Gorduras vegetais, em geral, são ácidos graxos do tipo ômega 6. E os ocidentais, e nós, os brasileiros, comemos 10, 20 vezes mais ácidos graxos do tipo ômega 6 do que ômega 3. Por isso que o ômega 3, se a gente for ver, o único ácido graxo que nós temos respaldo na literatura de indicação suplementar independente da ingesta são os ácidos graxos tipo ômega 3, porque nós precisamos dele, porque os ácidos graxos ômega 3 e o DHA é um deles. Os ácidos graxos do tipo ômega 3 são vários. Os 2 mais importantes são DHA, que é o neuroprotetor, que é o ômega 3 neuroprotetor,
E o EPA, que é o eicosapentaenoico, pentenoico, que é o nosso ômega 3 cardioprotetor. O DHA é um ácido graxo necessário para manter a estrutura cerebral. E com o envelhecimento, as pessoas vão perdendo volume cerebral. Você faz uma ressonância numa pessoa de 90 anos, mesmo que ela esteja orientada, ela tem um cérebro muito menor em termos de estrutura do que um jovem. E isso foi faltando na Ácido alimentação de todo dia, ao longo, né? Na Não vida. só a bainha de mielina, etc., Na mas vida. o ácido graxo, o ômega 3 DHA, faltou para essa pessoa. O que eu queria chegar, o ponto que eu queria chegar é o seguinte: quem está acompanhando esse nosso episódio riquíssimo, como sempre, quando tem a doutora Marcela Garcês, é o seguinte: estudante, jovem, universitário, pré-universitário, na vida corrida, tá ali, tem jeito de se alimentar com tudo isso que a doutora falou? Nem precisa responder, que eu sei que não tem. É muito E quem está no difícil. mercado de trabalho, 50, 55, 60 anos, hoje temos uma vida longeva, graças a Deus, né? Estamos ali, estamos equilibrando os Estamos. pratinhos. Temos tempo de ter todos esses nutrientes de um prato colorido e saboroso? Não Difícil, dá. muito Não difícil. dá. Então, para isto, existe o desenvolvimento de suplementos. Nós temos a possibilidade de ter à mão suplementos que garantem o aporte mínimo diário, que é aquilo que a gente espera. Existem todos os suplementos que estão dentro das doses de recomendação diária de ingesta, portanto, são todos aqui, todos os nutrientes estão dentro daquilo que você deveria estar comendo, eles estão nas gôndolas da farmácia. Isso é super importante a gente orientar a população. Quando a população, as pessoas leigas, entram numa farmácia e encontram suplementos nas gôndolas da farmácia, esses suplementos são seguros, inclusive para consumir sem prescrição médica. Não que isso seja o ideal, você entende, Fernando? O ideal é que você entre na farmácia e vá comprar um suplemento que o seu médico te orientou, mesmo que ele esteja na gôndola. Mas o que está para dentro do balcão da farmácia, mesmo que seja vitamina ou mineral, etc., é medicamento. Sempre está em dose que tem risco, por isso está para dentro do balcão da farmácia. Mas nós temos produtos desenvolvidos como suplementos alimentares que estão nas gôndolas da farmácia. Para isso, para melhora de declínio, assim, para te ajudar a não ter o declínio cognitivo acelerado, nós temos produtos que são indicados quando? Quando que são indicados esses produtos? Quando a pessoa se percebe com lapsos de memória, se percebe cansado, por exemplo, está estudando para o concurso, lê uma página e não consegue continuar lendo a segunda página Falta de porque já não concentração. lembra. A pessoa, por exemplo, está passando por uma questão emocional, por exemplo, tem um período de maior ansiedade, está passando por algum problema, às vezes de saúde familiar, etc., ou mesmo depressão. A pessoa que está deprimida dificilmente vai comer adequadamente. E por conta da depressão, ela fica com mais tendência a ter declínios cognitivos que, às vezes, a pessoa não tem tempo na vida de recuperar. Você entende? Então, Sim. se durante esse período limítrofe, seja uma sobrecarga de atividades físicas e emocionais, e intelectuais, inclusive, estudando demais, um período de maior estresse, ansiedade, depressão, que está fazendo um tratamento para depressão, começa a observar-se que não está comendo Sim. bem, que está sofrendo impactos, lapsos de memória. Esta pessoa poderia, primeiro, ficar atenta com relação à alimentação, comer todos os macronutrientes em todas as refeições, comer fontes de vegetais, que são fontes de magnésio, vegetais, folhas verdes, etc., ácidos graxos do tipo ômega 3, comer um peixinho de água fria, comer nozes, comer sementes, Essa mas variedade. a variedade. Agora, neste momento de maior impacto, maior sobrecarga, ela pode se beneficiar, às vezes, de um suplemento alimentar que está na gôndola da farmácia, portanto, ele é absolutamente seguro para consumo, porque estão com os nutrientes ali dentro da dose de recomendação diária. Sim. E ela garante o mínimo do aporte. Doutora, a gente tem aqui um quadro que se chama Mitos e Verdades para reafirmar e também fazer uma distribuição
generosa de conhecimento, de informação sobre esses assuntos que a gente está falando. Então eu falo a frase, você me diz se é mito ou se é verdade. Vamos lá, a primeira frase é essa. Olha só, falando sobre saúde cognitiva, a gente tem: só pessoas mais velhas devem se preocupar com a saúde cognitiva. Isso é mito ou é verdade? Mito total, Fernando. Pessoas jovens sobrecarregadas vão ter alteração cognitiva, inclusive não só alteração de memória, mas alteração de concentração, É um cuidado sempre. sempre. Né? Inclusive hoje em dia, inclusive nós temos, eu acredito que até um hiperdiagnóstico de crianças, inclusive, com alteração de concentração aí. Logicamente, melhoraram as técnicas de diagnóstico para questões de concentração e comportamento, mas muitas vezes essas crianças estão comendo inadequadamente, estão tendo poucas atividades físicas e... A outra frase é: memória fraca é sempre um sinal de envelhecimento. Mito ou verdade? Mito, porque nós temos pessoas, e aliás é extremamente comum. Por exemplo, mulheres têm um perfil de comportamento, aquelas mulheres que trabalham fora, têm filhos, etc., pensam em 5 coisas ao mesmo tempo, com frequência entram no supermercado para comprar uma coisa, chegam lá, esquece o que é a coisa que foi comprar. E eu digo mulher, isso aconteceu já com todas as 100% das mulheres que têm filhos. Queria comprar alguma coisa, entra no supermercado, leva um carrinho cheio de coisas, esqueceu bem a coisa que foi buscar. E às vezes muito jovem, uma mulher que acabou de ter bebê. Na verdade, a falta de sono e má alimentação na mulher gestante impacta na qualidade cognitiva da mulher. Há um declínio cognitivo hoje mensurado na mulher imediatamente após o parto. Muito bem. A gente tem mais a última frase aqui, que é essa: suplementos para o cérebro são só para os idosos. De jeito nenhum. A gente está vendo que verdade, não, né? Não, e além, você sabe que um grupo que super se beneficia com produtos desenhados de neuronutrientes, desses que garantem o mínimo do aporte necessário para manter estruturas cerebrais, não só estruturas, mas função de sistema nervoso, são os atletas de alto rendimento, porque esses são extremamente impactados. Atletas de altíssimo rendimento. E eu digo, tem pessoas que são atletas de alto rendimento, mas não são atletas profissionais. São essas pessoas aí, os corredores de rua, o pessoal que faz Ironman. A pessoa não é um profissional disso. Faz porque gosta, mas faz um treinamento, às vezes, muito extensivo, muito abusivo até para o corpo e impacta na cognição. Um dos grupos populacionais que se beneficia dos neuronutrientes em período de maior treinamento, etc., são os atletas de alto rendimento. A gente também está falando aqui, né, de uma forma geral, que não existe mais uma separação entre saúde física e saúde mental. Sim. A gente viu na reportagem muitas pessoas falando do estresse, desse trabalho com a cabeça, dessa saúde, dessa oxigenação literal, né, da cabeça. E eu queria também, falando dos neuronutrientes, colocar um ponto aí sobre a depressão também, a saúde mental, né, que tem relação principalmente com a B12. Exatamente. Né? E para isso, eu vou chamar a participação da jornalista Júlia Bandeira, que vai trazer alguns pontos aqui para a gente incrementar a discussão. Vamos acompanhar. A depressão é hoje um dos maiores problemas de saúde mental no Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 11 milhões de brasileiros convivem com a doença. Pesquisas nacionais mostram que a alimentação tem papel importante nesse cenário. Deficiências de vitaminas do complexo B, como o ácido fólico, a B6 e a B12, estão associadas a maior risco de sintomas depressivos, especialmente em mulheres de meia idade. Um estudo brasileiro revelou que a falta de vitamina B12 pode até dobrar a chance de depressão grave nessa fase da vida. Outros trabalhos também indicam que uma dieta pobre em micronutrientes pode agravar a vulnerabilidade emocional. Quando falamos em depressão, não basta olhar apenas para o aspecto emocional. Cuidar da nutrição é parte essencial de uma abordagem integrada para proteger o cérebro e a saúde mental. Muito bem. Não tem separação. Não tem separação. Na verdade, nós somos um todo, né? Somos
um corpo que tem emoções. E essas emoções impactam bioquimicamente o nosso corpo e o nosso corpo, os nossos neurotransmissores, nossas substâncias que a gente produz, inclusive no intestino, na absorção dos nutrientes, impactam as nossas emoções. Porque é através de substâncias bioquímicas que esses neurotransmissores trazem as emoções para o nosso... É muito. A coisa é interligada, não muito é uma coisa separada interessante. da outra. Muito interessante a gente imaginar que um autocuidado vai incluir, né, um olhar para a alimentação, né, um incremento de B12, por exemplo, um cuidado com esses neuronutrientes que a gente tanto está falando aqui, eles vão atuar até como prevenção de um processo depressivo, doutora. Exatamente. As vitaminas do complexo B, todas elas trabalham em conjunto e a vitamina B6, vitamina B9, que é o ácido fólico, tem impactos. Todas elas se interligam, mas uma especificamente, que é a vitamina B12, ela é uma vitamina produzida por bactérias e ela está presente quase que exclusivamente em alimentos de origem animal. Praticamente exclusivamente. Então, as pessoas que têm opção de consumir uma dieta mais plant-based, uma dieta vegana, dificilmente conseguem ter fontes suficientes ao longo de toda a vida de vitamina B12 sem suplementar. Mas essas pessoas são uma população pequena, enfim, pequena quando você pensa na população como um todo. Porém, todas as pessoas, independente da opção de estilo de vida e alimentar, têm tendência a consumir menos alimentos de origem animal ao longo da vida por N motivos também. Como eu já falei da questão das proteínas, da questão da digestibilidade, etc. E essas pessoas passam a ter um aporte, é normal, mas não é ideal, é comum encontrarmos pessoas de idade mais avançada com níveis baixos de vitamina B12 circulando. Então, muitas vezes temos que suplementar. A vitamina B12 é uma das grandes causas, isoladamente, de demência por si só. A pessoa pode ter demência e depressão pelo simples fato de estar carente em B12. Então, existem sinais, a pessoa, numa consulta médica antes mesmo de você analisar um exame laboratorial, você já imagina, pelo histórico desta pessoa, pela anamnese, você, como médico, tem todas as ferramentas para já desconfiar que essa pessoa tem níveis baixos de B12 circulando. E essa pessoa, independente da faixa etária, às vezes só pelas opções alimentares e pelo estilo de vida, ela deve ser avaliada bioquimicamente e suplementada, e às vezes orientada a suplementar o resto da sua vida. Aliás, o cuidado com a gente, ele dura a vida toda. Isso que a gente aprendeu aqui nesse episódio maravilhoso. Quero te agradecer enormemente, doutora Marcela Cazias. Muito obrigado pela generosidade. É sempre uma alegria te reencontrar. E muito obrigado. Foi uma aula, literalmente uma aula. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com você. E estou à disposição para qualquer outro assunto de nutrologia, mas os neuronutrientes são assunto do momento. Fico muito feliz em colaborar. Muito obrigado. Muito obrigado também você pela sua companhia. E né, a dica e o pedido é sempre o mesmo, que você compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas, com as pessoas que você sabe estão precisando de neuronutrientes eficientes para a vida ficar mais suave, um mundo mais leve, mais bonito. Muito obrigado também. E a gente volta em outro episódio no nosso Diálogos de Saúde. Até a próxima.